Isso que é vida, transando todo dia. Acordar pelado, com você do lado, que nosso amor nunca vire rotina. Uma dancinha de uma música que não sai da minha cabeça. Dennis DJ. Essa música não sai da minha cabeça, gente. Mas querendo ou não, a gente vai falar de um assunto igual, né? Transar todo dia, isso que é vida, não é isso que diz a música? A gente vai falar disso. De pessoas que passam o dia falando, pensando, vivendo o sexo. Então já sabe, roda a vinheta. Aposto que a maioria de vocês já ouviu falar em ninfomaníacas e satiríase. Vocês conhecem? Eu vou explicar. Na mitologia grega, as ninfas, elas eram espíritos da natureza que se manifestavam em formato de mulheres lindas e que representavam a fertilidade e a fecundidade. Essas são as ninfas. Temos também os sátiros, que são seres da natureza, igual às ninfas, mas eles se apresentam como metade homem e metade bode. Estranho, mas é isso aí. Eles representam o grande poder masculino, a virilidade. Por isso que ninfomaníacas vem da palavra ninfo. E satiríase vem da palavra sátiros. Para as mulheres utilizamos a palavra ninfomaníacas. Para os homens, satiríases. Por isso que o povo usa ninfa, né? Ninfomaníaca é mais bonito, mais fácil de pronunciar também. E o que seria uma pessoa, uma mulher ninfomaníaca e um homem satiríase? O que seria isso? São pessoas que têm um desejo sexual fora do comum, considerado anormal, que a medicina chama de transtorno do comportamento sexual compulsivo. E as pessoas que sofrem do transtorno sexual compulsivo têm uma alteração importante nas funções cerebrais que estão relacionadas ao prazer e à libido. Coisas que as pessoas normais que não sofrem com transtorno não têm. Lá em meados de 2018, a OMS reconheceu o transtorno sexual compulsivo como... O cabelinho tá crescendo? Olha como fica. Então, a OMS reconheceu o transtorno sexual compulsivo como um transtorno mental. Mas essa patologia do vício do sexo, ela não é mensurada de quantas vezes você faz sexo na semana, quantas vezes você faz sexo num mês, num dia. Não. Mas sim, se essa pessoa ela tem grande dificuldade de se concentrar em outro assunto, de se dedicar a sua mente, dedicar a sua mente para outros assuntos que não sejam os assuntos sexuais. É assim que é mensurado a doença, a patologia. Estatisticamente, que palavrinha complicada, estatisticamente, para cada 8 homens com transtorno sexual compulsivo, existe uma mulher com transtorno sexual compulsivo também. Mas isso é explicado, né, galera? Porque a gente vive numa sociedade machista. Eu não tô aqui falando da guerra do sexo, nem nada disso. Também não sou nenhuma feminista maluca. Acho legal a ideia do feminismo, mas não sou nenhuma feminista maluca. Mas é verdade, a gente... Gente, olha isso, tá crescendo. A gente... Piorou só, né? Ou não? Deixa assim. Deixa assim, não mexe mais. Eu esqueci. Peraí. Ah, é, né? Eu tava falando da estatística, certo? Então,
para cada 8 homens com o transtorno, existe uma mulher com o transtorno. Mas isso é explicado, porque a gente vive numa sociedade que é legal, é bonito o homem fazer muito sexo, o homem curtir muito sexo, é aceitável. Agora, uma mulher que procura por sexo de uma forma constante, fora do comum, já não é tão aceitável assim. Já é mal visto. A mulher já é apontada na rua. Então, eu, Annelise, acredito que esses números refletem nisso, na sociedade em que a gente vive. Não sei se eu tô certa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas esse é o meu ponto de vista. Me falo de vocês. É normal do ser humano, homem, mulher, é normal você sentir desejo sexual, você sentir vontade de transar, você procurar por isso, é normal. Mas sofre do... Esqueci o nome da doença. Transtorno sexual compulsivo. Quem sofre do transtorno sexual compulsivo, eles procuram pelo ato sexual de uma forma fora do comum, de uma forma fora do normal. A medicina até compara eles com os viciados em drogas. Eles têm essa comparação, que assim como o viciado em cocaína não consegue ficar sem e procura de todas as formas em todos os cantos, o viciado em sexo também não consegue ficar sem e procura de todas as formas em todos os cantos. E assim como os viciados em droga, os que são viciados em sexo, eles também não têm tratamento. Não, tratamento tem. Eles também não têm cura, porém tem tratamento. É um tratamento desgastante, estressante e a longo prazo. Mas isso a gente fala lá pra frente, no vídeo um pouquinho mais pra frente. Vamos deixar pra falar desse assunto de tratamento pro final do vídeo. Uma pessoa normal, no final de um ato sexual, ela se sente mais leve, ela se sente mais tranquila, mais relaxada, né? Vocês sabem, né? Não vou procurar palavras. Vocês sabem o que eu tô falando. Diferente de uma pessoa que sofre do transtorno, que é viciada em sexo. Diferente de uma ninfomaníaca e de um sátiro. Eles sentem sim, durante o ato. Que coisa! Vai ser o vídeo todo reclamando desse cabelinho aqui que tá crescendo. Ele sente sim o prazer carnal, ele sente assim aquele prazer durante o ato. Ele tem essa sensação gostosa durante o ato. O problema é o depois do ato. O seguida, assim, acabou, a pessoa... Acabou o sexo. A pessoa ainda tá ali, sabe? Passou alguns minutos. A sensação que dá na pessoa é diferente da sensação que dá na gente, que não sofre do transtorno. Enquanto a gente tá ali, curtindo aquela sensação gostosa do pós-sexo, quem sofre com transtorno começa a sentir angústia, tristeza, baixa autoestima, bate pra caramba, vergonha. Então vem todos uma mistura, sabe? Um mix de sentimentos ruins. Aí o que a pessoa faz? A pessoa procura por mais sexo pra poder sentir de novo aquele prazer do ato, mesmo que depois a sensação seja ruim. Deu pra entender? É isso. Aí vai virando aquela bola de neve, um ciclo sem fim, que no final, em algumas pessoas, gera até uma sensação de... Sensação não, né? Gera até uma depressão e uma vontade de suicídio. Pensamentos suicidas aparecem nas pessoas. Então o negócio é muito sério, gente. A gente faz piada, acha legal, acha interessante, mas é algo muito sério, muito complicado. O ato sexual, ele gera na pessoa a liberação da dopamina, que dá uma sensação de êxtase, de alívio, de prazer, o que é comum. Isso gera com todo mundo. Só que nas pessoas que não sofrem do transtorno,
essa sensação gostosa continua. Nos que sofrem, não. E é atrás do sexo, e é atrás dessa sensação que eles procuram mais sexo. É um vício, é tipo a droga mesmo, como eu falei. Que quando você tem, você se sente bem. Acabou, você já não se sente mais. Aí o que você faz? Você procura mais e vira aquela coisa toda. Aquela bola de neve que eu comentei. Bom, beleza, mas quais os sintomas de pessoas que sofrem com esse transtorno, né? Vocês devem estar se perguntando. Porque não pode ser só o sexo, tá? Porque isso é normal, muita gente procura sexo de uma forma absurda. Ainda mais quem tá começando. Tá aí na casa dos seus 17, 18, 19, 20 anos. Mas não, até aí é normal, galera. Só que os que sofrem desse transtorno, eles passam por algumas situações que é analisado. Tipo, num período de 12 meses, os médicos verificam se a pessoa sofreu de algumas situações que eu vou falar agora pra vocês. Um dos primeiros sintomas é o número excessivo de parceiro pra tentar se satisfazer. A pessoa procura parceiros pro sexo, pra tentar se satisfazer. A quantidade de sexo nunca tá bom, a pessoa nunca se sente satisfeita. Aí procura por mais parceiros, e mais parceiros, e mais parceiros. E o número só tende a aumentar. E começa a sair do controle a quantidade de parceiro e a quantidade de sexo. Esse é o primeiro sintoma da coisa. O próximo sintoma é... Ai, pera. Dor na perna. Tô velha, né? Pronto, agora sim. O próximo sintoma é quando a pessoa passa por um quadro de abstinência sexual. Quando a pessoa fica um tempo excessivo sem o sexo e sem a masturbação, e o excessivo que eu digo não é meses, não. É dias, 2 dias, 3 dias. Quando a pessoa fica muito tempo sem sexo ou masturbação, a pessoa começa a se sentir mal, psicologicamente e fisicamente falando. A pessoa começa a sentir dores e desconforto por causa da falta, né? Da falta do sexo. Outro sintoma clássico é que mesmo quando a pessoa não está praticando o sexo, a vida dela gira em torno do sexo. A pessoa se masturba o dia inteiro, mais de 3, 4 vezes ao dia. É um número excessivo de masturbações. A pessoa passa o dia assistindo filme pornô. A pessoa passa o dia lendo conto erótico. A pessoa passa o dia inteiro procurando em aplicativos, internet, essas coisas, novos parceiros para sexo. A vida da pessoa gira em torno disso, gira em torno de sexo. Isso também não é normal, gente. Um compulsivo, ele deixa de cumprir compromissos que ele tem profissionais, pessoais, sociais. A pessoa deixa de viver. No trabalho, por exemplo, a pessoa não tem o rendimento que deveria ter porque passa o dia inteiro se masturbando também no serviço, no banheiro, essas coisas. A vida da pessoa é só isso. E não é normal. E quando a pessoa percebe e sofre desse transtorno, a pessoa percebe que tem alguma coisa que não tá batendo, tem alguma coisa que não tá normal, ela sofre muito. Porque ela tenta se controlar sozinha, ela tenta se conter sozinha, só que ela não consegue, sem ajuda de médico não consegue. É um viciado mesmo, um não deixa de ser. Precisa da ajuda médica, precisa de, algumas vezes até de remédio. E vamos entrar agora nos tratamentos, vamos falar sobre os tratamentos de pessoas que sofrem com esse transtorno. Depois que a pessoa se assume com a doença, ela pode procurar ajuda com psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Esses 3 profissionais da área da saúde podem ajudar. Pode não, né? Eles estão ali para te ajudar. Então você tem que procurar sim uma ajuda. E é um tratamento a longo prazo. É um tratamento demorado, mas que tem resultado. Só não pode desistir e abandonar no meio. O primeiro que a gente vai falar é o ator Michael Douglas. No ano de 2000, o ator ele confirmou, ele se assumiu um dependente sexual. O ator ele já perdeu esposa por causa do excesso de sexo e excesso de traições. O ator ele já foi pego várias vezes
no set de gravações, se masturbando escondido durante as pausas das gravações. E agora, recentemente, em 2013, ele foi diagnosticado com câncer de garganta. Ele diz que o câncer de garganta dele veio por causa da grande paixão que ele tem em praticar o sexo oral. Ele acha que o motivo da doença veio dali, do excesso de sexo oral que ele pratica. Não sei se é verdade, não sei se não é, mas que motivo é interessante né? Hoje ele tá bem, hoje o Michael Douglas tá bem, em questão do câncer, ele tá curado, e em questão também do transtorno sexual, ele também está curado, ele fez um tratamento, ele se diz curado. A próxima é a lindíssima atriz Lindsay Lohan. Eu, pelo menos, acho ela linda, gente. A história da atriz é interessante. A Lindsay, ela foi internada várias vezes por causa do excesso do uso de álcool. Excesso de uso de droga química. Ela foi internada porque ela era uma viciada em drogas. Só que, o que acontece? Com a ausência da droga, com a abstinência da droga, ela se apegou a um outro vício, o sexual. Aí ela largou um vício para se apegar ao outro. Aí ela parou de fazer o tratamento de vício para droga e hoje ela faz o tratamento de vício pro sexo. Ela trocou um vício pelo outro, sabe? Ela agora cura de um, dizendo que já tá curada do outro. Vamos ver qual que vai ser o próximo vício para curar o segundo. O terceiro vício para curar o segundo, sabe? Vamos ver. O terceiro da lista é o jogador Tiger Woods. Em 2009, o jogador de golfe, ele foi pego numa traição. E por causa dessa traição, ele se assumiu publicamente como um viciado em sexo. E ele começou a fazer tratamento em 2010. Mas não aguentou muito tempo a abstinência, abandonou o tratamento e segue a vida dele com o vício. Agora, um dos mais polêmicos é o ator Charlie Sheen. Em 2015, o ator da série americana Two and a Half Men, que aqui no Brasil chegou com o nome Dois Homens e Meio, ele anunciou em 2015 que ele tinha o vírus da AIDS, o HIV. E ele diz que ele contraiu esse vírus com o excesso da vida sexual. E mesmo com o vírus, ele continuava saindo com várias garotas sem proteção, segundo ele. E segundo ele também, diz ter gasto só em 2013 mais de $1,5 milhão de dólares somente com garotas de programa. Ele deixou uma pá de garotas de programa rica nos Estados Unidos, né? Resumindo. E mesmo ele se internando, ele mesmo ia atrás de clínicas de dependentes, ele ia, se internava e saía por conta própria, dizendo que o tratamento não dava efeito nele. Hoje ele vive com a doença, né? Com as duas doenças, com a doença do sexo e com o HIV. E a gente tem também agora, por último que eu trouxe, que existem muitos outros, mas por último que eu trouxe, que eu selecionei, temos a princesinha da América, né? A cantora Britney Spears, que de princesinha da América ela passou para uma das garotas mais polêmicas de lá. No começo da carreira da cantora, ela se assumiu como uma dependente sexual com transtorno. Lá em meados de 2007, ela fez uma promessa. Ela ia tentar se controlar o apetite sexual dela normal, fora do comum. E ela prometeu passar 6 meses sem ter nenhum sexo, nenhum contato sexual. Porém, a promessa dela durou pouco tempo. Em menos de um mês, ela já tinha quebrado a promessa, já tinha transado. E paciência, bola pra frente, esquece a promessa lá atrás, né? É difícil mesmo a pessoa se controlar sozinha, a pessoa se curar sozinha. É muito difícil. Eu vou dar dica pra vocês de 2 filmes que vocês conseguem assistir pela Netflix que falam desse assunto de desejo sexual compulsivo, sabe? De quem é fissurado em sexo além do normal. Aconselho vocês a assistir, é bem interessante. Um é o Shame, de 2010.
2012, se eu não me engano. E o outro é o Ninfomaníaca. E 2, de 2013, o último. O 2 de 2013. Assiste. Assiste e depois vocês me falam o que vocês acharam. É bem interessante, viu? Bem quente. Eu gostei mais de Ninfomaníaca, mas assiste. Existem 2 livros também que é bem interessante, que fala sobre isso, sobre distúrbio sexual, que vocês conseguem comprar pelo site da Amazon. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Você consegue achar o link dos 2 livros na descrição do vídeo. E é bem interessante para quem quiser se aprofundar no assunto. Um dos livros chama Disfunção Sexual, Coleção Clínica e Psicanalítica. Opa, saiu! Esse livro é escrito pela Cassandra Pereira França. É bem interessante, bem legal. Leiam. E o segundo livro que fala sobre esse assunto de transtorno sexual é o Disfunção Sexual, Diagnóstico e Tratamento. Também muito bom. Os 2 livros, eles são os 2 bem didáticos. Você vai aprender muito sobre isso. Para quem sofre, quiser comprar, e para quem só tem curiosidade também, igual eu, e quiser ler. Tem o link aqui da Amazon, são livro físico, você compra e chega na tua casa, tá? Ah, esse último livro que eu falei, Disfunção Sexual, Diagnóstico e Tratamento, ele foi escrito pelo pelo escritor Mário Paranhos, tá bom? Por hoje é só, fiquem bem, se cuidem. E essa semana a gente volta com mais vídeos. Se vocês conhecem outros filmes que falam sobre esses assuntos, sobre esse assunto específico, ou vocês conhecem outros filmes, outros livros interessantes, fala pra mim. Gosto muito de filme, gosto muito de ler. Como vocês podem ver, aqui tem até onde vocês podem ver uma pequena estante, mas tem uma estante bem longa pra lá de livros, uma estante ali bem grande de livros também. Livros de todos os estilos, todos os gêneros. Não somente de sexo também, mas não somente, gosto muito de ler. Se vocês souberem outros livros assim, me mandem, vou adorar. E é isso. Segue no Instagram, segue no TikTok. Um beijo, se cuidem e é isso. Praticam sexo, mas com moderação. Sexo com moderação. Se cuidem.